Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez eu estou no livro dos Salmos. Nós vamos trabalhar agora no Salmo de número 56, verso de número 4 em diante. No vídeo anterior aí, pessoal, nós trabalhamos no Salmo de número 55. Como de sempre, eu vou fazer a minha leitura aqui, pessoal, e assim então, sucessivamente, eu vou fazer as minhas colocações para que vocês me compreendam. Pessoal, eu sempre faço aqui a comparação dos salmos, quando diz, o redator anônimo aqui, que o salmo é de Davi. Então eu comparo com a vida do rei Davi. E às vezes, pessoal, com o salmo vai passando de alguns versículos que pode se tratar nos nossos dias, no nosso tempo presente aqui, então eu comparo com a nossa vida também e com a vida de alguns personagens, não sendo só o rei Davi, mas sendo de alguns personagens do Antigo Testamento e alguns personagens também, pessoal, do Novo Testamento, assim como eu citei no vídeo anterior aí sobre Jesus também. Então vamos lá, pessoal, vou fazer a leitura aqui e assim então sucessivamente eu faço as minhas colocações. Vamos lá. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Veja bem, pessoal, que esse redator anônimo aqui vai falar que o salmo aqui, é o salmo de Davi. Que Davi está falando que em Deus, ele então confia e nada temerei. Pessoal, quando você confia em Deus, você não precisa inventar mentira, correto? Não precisa inventar mentira. Quem inventa mentira é porque não confia. E se você falar que você confia e depois você inventa mentira, você se torna o quê? Se torna um mentiroso. E Davi confiou? Não. Davi, quando mais precisou, pessoal, de confiar em Deus, vocês sabem muito bem da história que eu sempre estou relatando aqui, A história de Betseba e a história do rei Davi, ou seja, do adultério. Que quando precisou mesmo, pessoal, dele confiar em Deus, o que ele fez? Ele fez foi mentir, ele fez foi enganar. Tanto é que em alguns vídeos anteriores eu mostrei para você que Davi até fingiu de doido para que não fosse morto. Quer dizer, quando o negócio apertou para o lado dele, o que ele fez? Ele não confiou em Deus, mentiu, Mentiu, ou seja, até esse redator aqui, pessoal, que é o redator anônimo, ele vai narrar que Jesus, melhor dizer, que Davi confiou em Deus, mas é uma mentira. Mas é uma mentira que se ele tivesse confiado em Deus, ele não precisava mentir. Ele não precisava mentir porque Deus ia livrar ele, não é verdade? Mas como ele estava inventando muitas mentiras, então por isso que ele viu que não podia confiar em Deus. Por isso que ele viu. Então o redator aqui, pessoal, ele vai também se tornando um mentiroso, porque o Davi já era um mentiroso. E o redator aqui, pessoal, que é um redator anônimo, vai colocando que o rei Davi confiava em Deus, mas quem confia em Deus não precisa mentir, correto? Não é verdade? Então, pois bem, pessoal, verso de número 5. Todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Veja bem, pessoal, que aqui o redator colocou que na petição, na oração do rei Davi, ele vai falar que os inimigos, as pessoas que estavam contra ele, inventam palavras, torcem as palavras, E assim, torcem as palavras aqui, contra mim para o mal, ou seja, inventando palavra contra ele. Quer dizer, chamar ele de adúltero não é falar mal, é falar aquilo que ele foi no passado mesmo, ele foi um adúltero. Ele foi o quê? Um mentiroso, porque ele mentiu. Então não é torcer, você vê bem aqui, pessoal, você percebe bem que o redator está querendo defender a integridade do rei Davi, porque aqui ele está dizendo que todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ou seja, pessoal, quando ele mentiu lá, quando ele enganou, trapaceou para tentar esconder o adultério, e bem anteriormente, pessoal, quando ele foi fugir do rei Saul, ele fingiu de doido também, enganou também. Aí o que acontece? Aí ele não torceu na realidade, quer dizer, porque se você fingir que você é doido, você está fazendo isso aqui, Você está indo por o lado do mal, porque você está mentindo. Você está torcendo que é a realidade, porque você não é doido. Então, se você finge de doido, você está torcendo que é a realidade. Você está se tornando que é um mentiroso, fazendo mal. Veja bem, pessoal, que aqui o redator está tentando fazer o quê? Limpar a barra do rei Davi, como eu sempre venho mostrando para vocês. Ele está tentando limpar a barra do rei Davi. Verso de número 7, pessoal. Olha só o que o rei Davi aqui, segundo o redator, vai falar, pessoal, aqui. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, pessoal. Ou seja, segundo aquilo de maldade, que as pessoas lá no passado faziam, ele estava orando para Deus pagar conforme a maldade que o povo estava fazendo contra ele. Quer dizer, e para ele, orar para Deus proteger Urias, por que ele não orou?
Por que que ele não orou lá para Deus proteger o Urias com o exército dele lá, né? Claro que não ia orar, né? Porque estava todo errado, né? Estava todo errado. Então aqui, pessoal, é o típico do hipócrita que faz coisa errada, né? Comete igual ele cometeu adultério, mentiu, enganou, aí tá orando para Deus proteger ele. Quando ele buscou, né, fazer coisa errada, o inimigo estava contra ele ali, muita gente ficou contra ele, né? Que descobriu o adultério dele também. E aí o que que acontece, pessoal? Muitas pessoas ficou contra ele que deveria ser o exemplo e não estava sendo o exemplo, né, pessoal? Igual aquele pastor, né, que julga ser aquele líder religioso, pastor, líder religioso, que julga ser certinho, aí quando você vai descobrindo as coisas erradas, ele vai descobrindo as coisas erradas dele, ainda o cara vem e quer puxar sua orelha ainda, quer dar uma de santo, quer puxar sua orelha. Então, quer dizer, você não abaixa mais a cabeça para ele, você não abaixa, quem que é você? Se você está todo errado, eu sei de todo o seu passado, eu sei do que você fez, quem que é você? Não é verdade? Então é isso, pessoal, que acontece na nossa vida real, e assim estava acontecendo com o rei Davi. O Davi estava fazendo o quê? Estava sendo um hipócrita, o hipócrita, que fez tudo errado lá no passado, pessoal, e dizia que confiava em Deus, dizia que acreditava em Deus. Quer dizer, aquele que diz que acredita em Deus e mente, pessoal, é o hipócrita, pessoal. Vamos mais adiante. Verso de número 11, pessoal. Olha aqui, pessoal, o que o redator vai dizer que o rei Davi disse. Olha só, verso de número 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Mentira, pessoal, porque ele fingiu de doido. Ele fingiu de doido. Você fingir, igual eu falei, é porque você está com medo de morrer. Então ele fingiu porque ele estava com medo de morrer. Então ele fez o que? Ele temeu aqui, ó. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Tá vendo tanto que é mentira, pessoal? Que ele não confiou em Deus. Por que que ele foi mentir? Se ele confiava em Deus mesmo, ele falou, não, Deus, realmente eu errei, cometi um adultério aqui e seja feito conforme a lei aqui das nossas leis aqui de Moisés, porque diz que deve ser apedrejado tanto o homem como a mulher, e como eu sou fiel, né? Eu sou fiel, mas errei, então já que eu errei, eu mereço tudo que a lei tem que fazer. Então eu devo ser apedrejado como Betseba. Ele não fez nada disso, pessoal, não confessou e nem nada não. Ele só foi confessar, pessoal, depois que o profeta Natan foi lá e revelou tudo na cara dele. Aí ele revelou, aí ele falou, porque todo mundo já estava sabendo, né? Todo mundo já estava um passando pro outro. É igual aquela fofoca de igreja, né? Um vai passar pro outro, aí o cara pensa que ninguém está sabendo, mas toda a igreja está sabendo. Então assim foi o que aconteceu. Olha só aqui, pessoal. Verso de número 13. Pois da morte me livraste a alma. Tá vendo, pessoal? Pois da morte me livraste a alma. Livrou o rei Davi, pessoal, da morte, e mesmo assim, ele ainda foi negar a Deus, porque quando você mente, pessoal, você comete adultério, você está negando a Deus, é porque você foi ungido, foi chamado igual ele foi, né? Foi ungido, foi chamado por Deus, e mesmo assim ele quebrou os 10 mandamentos. Por quê, pessoal? Um adultério, pessoal, quando você comete um adultério, você quebra os 10 mandamentos, porque levou até Urias à morte. Quebrou o mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, quebrou até esse mandamento, porque ele não amou o próximo. E você quebrar esse amor ao próximo, pessoal, você quebra todos os 10 mandamentos, pessoal. Então ele quebrou todos os 10 mandamentos, pessoal. Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí pra vocês, é isso aí, valeu, tchau, tchau.